Chegou 2026, ano eleitoral. E como em todo ano eleitoral, algo previsível acontece com precisão quase científica. Pessoas que passaram anos reclamando de impostos abusivos, serviços públicos falidos, corrupção explícita e promessas não cumpridas, entram num estado curioso de amnésia coletiva. De repente, o problema não é mais o sistema, é o outro lado. O culpado não é mais a estrutura, é o adversário imaginário. E o político de estimação, aquele mesmo que faz parte do mesmo jogo, da mesma engrenagem, da mesma lama histórica, passa a ser tratado como Salvador, Messias moderno, último bastião contra o caos. É aqui que a manada se organiza, não pela razão, mas pela emoção, não pelo pensamento crítico, mas pela necessidade desesperada de acreditar que, desta vez, será diferente. E é exatamente aqui que o ciclo recomeça. Este não é um vídeo para confortar. Não é um vídeo para reforçar crenças. É um vídeo para causar desconforto. Porque talvez o maior truque do poder não seja roubar dinheiro, mas roubar lucidez. Talvez a maior fraude política não esteja nos cofres, mas nas mentes. E se você tiver coragem de atravessar esta reflexão até o fim, talvez perceba algo que raramente é dito em voz alta. Não importa quem vença a eleição, se a estrutura permanece intacta, o resultado já está decidido antes do primeiro voto ser contado. O comportamento se repete com uma fidelidade quase religiosa, quase litúrgica, como se houvesse um calendário invisível regendo a consciência coletiva. Não se discute mais propostas, discute-se personalidades. Não se analisa histórico, analisa-se narrativa. O conteúdo importa menos do que o carisma, menos do que a imagem, menos do que a sensação que aquele nome provoca. O político deixa de ser servidor público e se transforma em símbolo emocional, em bandeira psicológica, em extensão do ego de quem o defende. Ele não é mais um gestor de recursos comuns, é um avatar das frustrações e esperanças de uma multidão cansada, exausta de promessas quebradas, mas ainda incapaz de abandonar a necessidade de acreditar. E quando alguém vira símbolo, deixa de ser questionado. Questionar o ídolo deixa de ser exercício de cidadania e passa a ser interpretado como traição ao grupo, como ataque pessoal, como ameaça existencial. A manada não tolera dissidência interna porque a dúvida desestabiliza. Ela precisa de unanimidade para se manter coesa. Precisa de certezas simples para não colapsar diante da complexidade. Por isso, em anos eleitorais, o debate morre e o fanatismo cresce. A razão é substituída pela emoção, o argumento pela ofensa, o diálogo pelo rótulo. As pessoas não defendem ideias, defendem identidades. Não estão interessadas em saber se algo funciona, mas se aquilo confirma quem elas acreditam ser. O político passa a ser um espelho narcísico, não um representante. E aqui está o ponto mais incômodo, aquele que quase ninguém quer encarar sem desconforto. A idolatria política não nasce do amor ao político, nasce do medo do vazio. Medo de admitir que todos são parte do mesmo sistema, que jogam o mesmo jogo, que operam dentro das mesmas regras. Aceitar isso exigiria maturidade demais. Exigiria abandonar a fantasia infantil do Salvador, do herói que chega para colocar ordem no caos. Exigiria reconhecer que não existe solução simples para problemas estruturais complexos, que não existe figura paternal capaz de assumir o controle e resolver tudo por nós. É muito mais confortável escolher um lado, vestir a camisa, repetir slogans prontos e fingir que a complexidade do mundo pode ser resolvida com um voto emocional, com uma escolha simbólica que alivia a angústia, mesmo que não transforme absolutamente nada. Os rostos mudam,
Os discursos se atualizam. A linguagem se adapta às redes sociais, aos cortes rápidos, aos slogans fáceis, às promessas encaixadas em poucos segundos de atenção. Mas a estrutura permanece intocável, sólida na sua podridão histórica. Privilégios obscenos para quem governa continuam sendo tratados como direitos naturais. Impostos sufocantes para quem trabalha seguem sendo justificados como necessidade inevitável. Salários exorbitantes, auxílios injustificáveis, aposentadorias especiais, imunidades seletivas, tudo permanece protegido por leis feitas por aqueles que se beneficiam delas. E do outro lado, a realidade não muda. Serviços públicos colapsados, filas intermináveis, hospitais sem recursos, saúde precária, educação sucateada, transporte indigno, vidas comprimidas em rotinas de sobrevivência. O roteiro é antigo, repetido à exaustão ao longo de décadas. O que muda é apenas o marketing, a embalagem, o tom do discurso. Trocam-se cores, símbolos, narrativas emocionais, mas o núcleo segue o mesmo. Ainda assim, milhões acreditam que agora será diferente. Que aquele político específico, aquele partido específico, aquela ideologia específica irá romper com tudo isso e finalmente corrigir o que sempre esteve errado. Essa crença não nasce da lógica, nasce da exaustão. É a esperança como último recurso de quem já não sabe mais o que fazer, mas nunca rompe. Porque quem chega ao topo do sistema só chega porque aprendeu a jogar conforme as regras dele, a negociar, a ceder, a se adaptar. Não se sobe numa estrutura podre sem se sujar. Não se permanece no poder sem alimentar o próprio mecanismo que se diz combater. O sistema não teme revolucionários barulhentos, discursos inflamados ou promessas grandiosas. Ele os absorve, os dilui, os neutraliza com cargos, privilégios e acordos silenciosos. O sistema só teme uma coisa: consciência coletiva lúcida e persistente. E essa a manada nunca desenvolve. Enquanto a população briga entre si, o topo observa em silêncio, confortável na distância que o poder sempre cria. Essa é talvez a jogada mais genial e mais cruel do jogo político, refinada ao longo do tempo até se tornar quase invisível. Criar inimigos simbólicos. Alimentar polarizações artificiais, transformar cidadãos em adversários emocionais. Não se trata de erro ou acaso, mas de estratégia. Quando o foco está no outro eleitor, no outro grupo, na outra ideologia, ninguém olha para cima, ninguém questiona os privilégios reais, ninguém ameaça a estrutura que concentra poder, recursos e decisões nas mesmas mãos de sempre. O pobre odeia o pobre. O trabalhador odeia o trabalhador. Pessoas que compartilham a mesma precariedade passam a se enxergar como inimigas, como se estivessem em lados opostos de uma guerra que nunca escolheram lutar. Enquanto isso, quem legisla para si mesmo continua intocado, protegido por leis feitas sob medida, blindado pelo barulho que vem de baixo. A manada grita, se ofende, se divide, se desgasta emocionalmente em discussões intermináveis, que não produzem mudança alguma. E o sistema agradece, porque essa exaustão coletiva é funcional. Um povo cansado não se organiza. Um povo emocional não pensa com clareza. Um povo ocupado odiando não cobra, não fiscaliza, não pressiona. Nesse cenário, a eleição vira espetáculo, um evento carregado de tensão emocional, promessas exageradas e narrativas simplificadas. O debate vira circo, onde vence quem grita mais alto, quem ofende melhor, quem provoca reações mais intensas. A política, que deveria ser uma ferramenta de gestão coletiva, um espaço de construção racional de soluções,
se transforma em guerra psicológica permanente. Uma guerra que não busca resolver problemas, mas mantê-los úteis. Porque problemas dividem, distraem e mantêm a população ocupada demais para perceber que, enquanto ela briga entre si, o topo segue intacto, observando em silêncio, colhendo os frutos da desordem que ajudou a criar. Votar virou um ritual simbólico, quase cerimonial, repetido com a mesma solenidade mecânica a cada ciclo eleitoral. Um gesto carregado de esperança emocional, de expectativa projetada, mas profundamente esvaziado de poder estrutural. A cada 4 anos, oferece-se à população a sensação de escolha, a impressão de controle, enquanto as engrenagens centrais do sistema seguem intocáveis, funcionando com precisão indiferente. O orçamento já está comprometido antes mesmo da campanha começar. As regras do jogo já estão definidas por interesses antigos. Os interesses econômicos já estão protegidos por contratos, acordos e estruturas que não passam pelas urnas. A eleição decide nomes, decide rostos, decide discursos, mas não decide rumos. Isso não significa que votar não importa. Essa leitura simplista também serve ao sistema. Significa algo mais perturbador e mais difícil de aceitar. Votar sozinho não basta. Sem fiscalização constante, sem consciência política real, sem pressão contínua, o voto se esvazia rapidamente e vira apenas um carimbo de legitimação do mesmo ciclo que se repete. O ato que deveria ser o início da participação cidadã passa a ser tratado como o fim dela. A manada acredita que sua responsabilidade termina na urna, que depois disso o papel está cumprido, que o resto é problema de quem foi eleito. E é exatamente aí que o poder começa a agir sem resistência, no silêncio que se segue à eleição, na ausência de cobrança, na distração coletiva que volta a se instalar. Quando a população retorna à rotina, ao cansaço, à sobrevivência, o sistema opera livre, sem pressão, sem vigilância, sem incômodo. O ritual foi cumprido, a sensação de escolha foi entregue e o ciclo segue intacto, alimentado pela crença de que participar é votar, quando na verdade votar é apenas o ponto de partida que quase ninguém continua. Aqui está a verdade mais indigesta. Políticos não surgem do nada. Eles são reflexos amplificados da sociedade que os sustenta. Um povo que idolatra líderes fracos gera governos fracos. Um povo que aceita privilégios injustos em silêncio legitima a própria exploração. Um povo que troca pensamento crítico por paixão partidária se torna cúmplice daquilo que diz odiar. A manada reclama do sistema enquanto o alimenta emocionalmente. Odeia a corrupção, mas passa pano para o seu lado. Odeia privilégios, mas justifica quando é do bem. Odeia mentiras, mas compartilha narrativas convenientes sem questionar. O sistema não sobreviveria sem essa colaboração silenciosa. O poder não se sustenta apenas pela força. Ele se sustenta pelo consentimento. E a idolatria política é uma das formas mais eficazes de consentimento inconsciente. Talvez o verdadeiro ato revolucionário em 2026 não seja escolher um novo ídolo, mas recusar a idolatria. Não seguir a manada. Não entregar o próprio pensamento em troca de pertencimento. Não confundir barulho com mudança. Porque enquanto a população continuar trocando consciência por esperança cega, o ciclo continuará se repetindo. Os nomes mudarão, as promessas mudarão, mas a estrutura podre permanecerá intacta. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe com quem ainda acredita cegamente nesse teatro. Comente sua visão sobre esse ciclo político e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos.
Obrigado de verdade pelo apoio. Pensar dá trabalho, e só quem apoia esse tipo de conteúdo mantém esse espaço vivo.